como o Senhor, ninguém tão grande, para que a nossa vida seja consagrada a algum outro, Senhor. Só o Senhor é digno de todo o nosso ser, toda a nossa vida, toda a nossa adoração, Pai. Perdoa-nos por não ver o Senhor como o Senhor é, não ver as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Nos ajuda nessa noite a conhecermos mais o Senhor, mais a Tua glória, através da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos nas nossas dificuldades. Ajuda-nos, Espírito Santo. A Tua palavra, que é poderosa, fale conosco, nos corrija, nos instrua, Senhor. Ó, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor, ó Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos continuar então nossa meditação na carta do apóstolo Paulo a Tito. Os irmãos quiserem abrir. Tito capítulo 1. Hoje nós vamos, se o Senhor permitir, olhar para o versículo 7 e o versículo 8. Nós já vimos aquela introdução do apóstolo Paulo, que ele resumidamente vai explicar o seu chamado, que ele foi chamado para anunciar o Evangelho, para conduzir os eleitos de Deus à fé, uma fé que conduz a uma vida piedosa, uma fé que frutifica. E, como os irmãos lembram, ele está ali autorizando e pedindo para Tito que ele constituísse presbíteros ali na ilha de Creta, para finalizar ou organizar o trabalho que ele não tinha conseguido terminar. Então, nós já meditamos ali no versículo 5, vamos ler. Vamos ler do versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. No devido tempo ele trouxe à luz sua palavra por meio da pregação que me foi confiada, por determinação de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho na nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Para esta missão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que ainda faltava e constituísses presbíteros, de acordo com as minhas orientações. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos cristãos, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Então nós terminamos aí, no versículo 6 da outra vez. Então, relembrando, presbítero era, a tradução é ancião,
e é uma palavra de origem judaica, que era aqueles mais sábios, né, do povo judeu, que era colocado para julgar e conduzir o povo. Então nós comentamos que esse presbítero, a primeira coisa aqui que Paulo vai falar é sobre a família dele. Nós falamos que ele precisava ser marido e não esposa. O governo da igreja foi dado aos homens e não às mulheres. E que ele precisava ter filhos. A gente falou dessa polêmica aqui, né, dos filhos cristãos, ou filhos dignos de confiança, ou fiéis, né, que não sejam acusados de libertinagem ou insubmissão. E lemos lá Timóteo, que a questão aqui era o governo da casa. Paulo diz a Timóteo que aquele que não soubesse governar a sua casa não poderia governar a casa de Deus. E nós lemos também o porquê disso. É que o presbítero, a função dele ele ia ser como um pai e uma mãe para a igreja de Deus. Ele ia dar a sua vida, ele ia instruir, ele ia proteger das influências externas do mal, ele ia instruir, ele ia orientar, ele ia cuidar como uma mãe, corrigir como um pai. Então, se ele não soubesse fazer isso na sua casa, ele não poderia fazer isso nesse escopo maior, que é a igreja de Deus. Então, nós vamos continuar aqui, porque Paulo agora vai falar no versículo 7. Os irmãos lembram que ele está falando que é para construir presbíteros, mas agora que ele troca de palavra. Ele diz que é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Nós vamos ficar por aqui hoje, no versículo 7. É indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Então os irmãos podem reparar aqui que o apóstolo Paulo trocou a palavra. Ele estava falando de presbítero e agora começou a falar de bispo. E aqui também existe uma polêmica aqui, mas é uma polêmica menor. Poucos irmãos consideram o presbítero e o bispo pessoas diferentes, que Paulo de repente trocou de pessoa aqui. Ele falou primeiro do presbítero e agora de um bispo. Mas na verdade, ele vai falar de bispo, ele está falando da mesma pessoa, mas agora ele vai dar um enfoque diferente na palavra. Bispo, lá no grego, é episkopos. Episkopos. É uma palavra aí que é de duas partes, é o epi e o skopos. O epi é de contato, ou de estar por cima. E o skopos é de olhar atentamente, aquele que está assim, olhando. É como aquele que olha no final de uma corrida. Você já viu como tem na linha de chegada que tem um cara que está olhando assim? É mais ou menos essa a ideia. É alguém que está, um supervisor, é alguém que está olhando por cima, de cima. Essa é a ideia da palavra. Um homem chamado por Deus para literalmente manter um olho em seu rebanho. Esse que é o bispo, é aquele que vai ficar de olho no rebanho de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, para fornecer cuidados personalizados, em primeira mão, e proteção, que é essa palavra epi,
estar por cima. Alguns termos médicos usam epi para pele, né? A gente tem algumas palavras assim. Então, embora em alguns contextos o bispo tenha sido tradicionalmente considerado como uma posição de autoridade, na realidade o foco está na responsabilidade de cuidar dos outros. O termo bispo, diferente do termo presbítero, está relacionado ao tipo de trabalho executado, à função do presbítero, digamos assim. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 20, versículo 17. Atos 20, 17. E de Mileto mandou a Éfeso chamar, quem que Paulo mandou chamar aí? Os anciãos, ou os presbíteros, é essa palavra aí. Ele mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Olha o que ele falou para eles no versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Os irmãos perceberam aí? Ele mandou chamar os presbíteros e falou para eles cuidar de todo o rebanho que o Espírito Santo tinha colocado eles como bispos. Então, os presbíteros eram bispos, foram colocados como bispos. Para fazer o quê? Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Os irmãos viram que apareceu um outro nome bem famoso aqui? Tem nesses dois versículos, tem o presbítero, falou que ele tinha que cuidar do rebanho e apacentar a igreja de Deus, então eles deveriam atuar como pastores, e que o Espírito Santo tinha constituído eles como bispos. Aquele termo que a gente leu lá, aquele que está olhando atentamente, que está protegendo. Nesse texto a gente viu que o presbíteros, bispos e pastores eram as mesmas pessoas, não eram? As mesmas pessoas, presbítero, bispo e pastor. O nome dá um enfoque diferente, mas são as mesmas pessoas. Vamos abrir lá em Filipenses 1, versículo 1. Filipenses 1, 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Os irmãos veem aqui que lá na igreja, em Filipos, a igreja havia todos os santos, e dentre esses haviam bispos e diáconos. Note que lá ele não usou o termo presbítero, mas ele usou o termo bispo, porque são palavras intercambiáveis. Lá na igreja de Filipos tinha bispos e diáconos. 1 Timóteo 3, versículo 1. Primeira Timóteo 3, 1.
esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Veja que interessante, quando Paulo vai dar as mesmas orientações que ele está dando para Tito, esse capítulo 3 de 1 Timóteo, basicamente ele está pedindo para Timóteo fazer o mesmo que Tito era para fazer. Lá ele não fala do termo de presbítero, ele usa o termo bispo. E mais para frente, na carta a Timóteo, ele vai ficar trocando essas palavras, mas está sempre falando das mesmas pessoas. Então aqui desejar o episcopado, desejar ser bispo. E aí ele vai dar o mesmo critério que Tito era para usar para escolher o presbítero ou o bispo lá em Creta. Vamos abrir em 1 Pedro 5. Primeira Pedro 5, versículo 1 e 2. Pedro vai falar assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Então, o que Pedro está falando para os presbíteros, e ele falou também que ele era um presbítero. Ele fala, apacentai o rebanho de Deus. Então, o que ele está falando para o presbítero fazer? Pastorear. O presbítero era o pastor, está pedindo para ele pastorear. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Pedro ele orienta os presbíteros a apacentar o rebanho. Ou seja, o trabalho do presbítero era ser o pastor dos membros da igreja. O 3, alguém pode ler o 3 aí? 1 Pedro 5, 3. Nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Isso. Os irmãos lembram que a gente disse no outro sábado que todo esse rigor era porque esses irmãos serviriam como modelo do rebanho. Eles tinham que ser exemplo para que os irmãos imitassem. Eles deveriam imitar Cristo e os irmãos poderiam imitá-los, porque eles eram imitadores de Cristo. Resumindo, o presbítero, ou a tradução ancião, implica sabedoria e experiência, aconselhamento e direção, alguém a ser ouvido com atenção, essa palavra que tem a raiz judaica. O bispo, ou supervisor, em algumas traduções, algumas bíblias, é a mesma pessoa, mas agora está falando de um outro enfoque, ele é encarregado também da tarefa de garantir que as coisas a serem feitas por outros sejam feitas corretamente. É um guardião, ele está ciente de tudo que acontece, ele orienta as pessoas. E o pastor tem essa ideia de cuidado geral com as ovelhas, é alguém que tem amor pelo rebanho, alguém que está cuidando diariamente, perto de cada ovelha.
1 Pedro 2, 25. Por que é assim? Que esses homens separados por Deus, eles não estão fazendo um trabalho aleatório, algo que veio da cabeça de algum homem. 1 Pedro 2, 25 diz assim: porque éreis como ovelhas desgarradas. Quem éreis? Nós. Mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Quem que é o pastor e bispo das nossas almas? Jesus Cristo. Essa palavra bispo aqui é a mesma lá. Episcopos. Jesus é o pastor e bispo das nossas almas. E ele levanta pelo Espírito Santo homens que vão fazer esse trabalho na igreja. É o próprio Cristo se manifestando na vida da igreja, pastoreando e supervisionando e olhando de perto tudo o que está acontecendo na sua igreja. Então, agora que a gente já resolveu a confusão que pode ter entre pastor, bispo e presbítero, vamos continuar. Então vamos voltar lá para Tito. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Paulo começa dizendo que essas características que ele vai listar agora, daqui para frente, são indispensáveis, no sentido que eram necessárias. E Tito não deveria deixar nenhuma delas de lado enquanto ele fosse ajudar ali aquelas 100 localidades a eleger esses presbíteros, bispos ou pastores. Indispensável. Então Paulo vai começar dizendo e repetindo que era indispensável que esse homem fosse irrepreensível. Os irmãos lembram que a gente explicou essa palavra irrepreensível? Não era que essa pessoa tinha que ser perfeita, porque ninguém é perfeito. Só o pastor e bispo das nossas almas que é perfeito. Mas essa pessoa ela não podia ter uma mancha pública, uma reputação manchada, um pecado público, aparente, que aquela pessoa perdesse a autoridade, a credibilidade diante dos irmãos e até diante dos de fora. Ele não podia ter essa mancha, ele tinha que ser irrepreensível. E o motivo do zelo está logo aí na frente, nessa palavra aí. Ele tem que ser irrepreensível como despenseiro de Deus. Os irmãos sabem o que é um despenseiro de Deus? Jesus contou muitas histórias sobre despenseiros, muitas parábolas. Essa palavra aqui, despenseiro de Deus, é uma palavra que pode ser traduzida também como aquele mordomo ou administrador de uma casa. Lembra que Jesus contou várias parábolas sobre isso? Ele se refere a alguém que é encarregado da administração de uma casa, propriedade ou recursos. A casa não é dele, nem os recursos são dele, mas ele foi encarregado pelo dono de administrar aquela casa. É uma pessoa responsável por gerenciar os assuntos domésticos, incluindo o cuidado das finanças, a supervisão dos servos, a distribuição de recursos de acordo com as instruções do dono da casa ou da propriedade. Esse é mais um nome, se a gente quiser dizer assim, mais um aspecto dessa mesma pessoa. É o ancião, o bispo, o pastor e agora mais um,
É o despenseiro de Deus, é o mordomo, o administrador da casa. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 12. O nosso irmão Pedro fez mais uma pergunta daquelas que ele costumava fazer. E o Senhor respondeu ele. O Senhor estava falando de muitas coisas, muitos conselhos ali em Lucas 12. Mas aí no versículo 41, está escrito assim: E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? É para a gente ou é para todo mundo, Senhor? Então Jesus vai dizer para ele. E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo a ração? Foi essa a resposta que o Senhor deu para o Pedrão. Ele falou, é para nós ou é para todo mundo? O Senhor falou, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Esse mordomo aqui é a mesma palavra lá de Tito. É o dispenseiro da casa de Deus. A quem o Senhor pôs sobre os seus servos, lembra da palavra episcopos, o epi que está sobre? Que o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração ou o alimento. Então, no versículo 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis. E o servo, esse servo aqui é o mordomo lá, o administrador da casa. O servo que souber a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. O que será que o Pedro pensou nessa hora? Quem que é, Pedro, esse que eu vou colocar sobre os meus servos? Os irmãos estão vendo a seriedade disso? O Senhor falou que esses que forem colocados para administrar a casa de Deus serão responsabilizados. Se não fizerem a vontade do seu Senhor, serão castigados com muitos açoites. Porque o que muito foi dado, muito se lhe pedirá. O que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Alguns irmãos sabem que nós fomos, um tempo atrás, em Franca, e nós participamos de uma reunião ali. Tinha muita gente, irmãos. Tinha, sei lá, acho que umas 600 pessoas no culto. E eu entrei lá e sentei quietinho ali junto com o Fernando, assim.
E foi chegando gente, foi chegando gente. Você vai escutando aquele zum, 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 assim, o pessoal sentando. E a primeira coisa que eu falei pro Fernando, eu falei, não tinha acontecido nada no culto, irmãos, nada. Nem tinha começado. Eu falei, olha o tamanho dessa responsabilidade. Quanta gente, quantas famílias, quantas crianças, quantas almas. Aquele que sobe ali no púlpito tem uma responsabilidade muito grande. É um peso muito grande. Todas essas almas, para ele pastorear, para ele cuidar, para ele alimentar, para ele cuidar dos lobos, para ele fortalecer. Vamos abrir em 1 Coríntios 4, versículo 1. Nós vamos ver o apóstolo Paulo usando também a mesma palavra, os dispenseiros, os mordomos. Aqui a tradução que usaram foi encarregados na minha tradução. Primeira Coríntios 4, 1. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. E aí ele diz algo aqui que é para tremer. Ele disse, o Senhor é quem me julga. Tem muita gente que diz, né? Só Deus pode me julgar, ninguém pode me julgar. Eu vi um irmão que disse, isso não te assusta? Se só Deus pode te julgar. Então, Paulo estava falando que ele era um dispenseiro, um encarregado, que o que requer deles é que eles sejam fiéis. Ele está dizendo aqui que quem julga é o Senhor, quem vai julgar ele. No versículo 5, portanto, não julguem nada antes da hora devida. Espera até que o Senhor venha. Ele trará a luz ao que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. O apóstolo Paulo vai usar a mesma palavra. Aqui na minha tradução, é a palavra, né, transformada num verbo, está traduzido como administrando. 1 Pedro 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder, para todos sempre. Amém. O que esses servos que receberam o dom de Deus, o que eles deveriam administrar? Qual era o recurso da casa que eles tinham que administrar? A graça de Deus em suas múltiplas formas.
Que recurso nas mãos, hein? A graça de Deus em suas múltiplas formas. E no versículo 11 aqui ele fala que é aquele que fala, né? Aquele que ensina, aquele que está pregando a palavra de Deus. Claramente ele está falando aqui desse pastor, desse bispo, desse presbítero. E alguém que serve. A gente pode ver aqui também o trabalho do diácono, né? Porque fala aqui com a força que Deus provê. E tudo isso mediante Jesus Cristo. O administrador precisa ser fiel, temer apenas o julgamento do seu senhor, alimentar os servos que estão sob os seus cuidados. Os recursos que estão sob sua administração são a graça de Deus em suas múltiplas formas. Seu objetivo é glorificar a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Que responsabilidade, hein, irmãos? A lista de características que se segue lá no versículo, né? Lembra que é indispensável que o bispo seja irrepreensível como administrador ou como dispenseiro da casa de Deus, e aí em seguida ele vai começar com uma série de características. Essa lista de características que se seguem precisam então ser analisadas sob a perspectiva de um servo, mordomo da casa de Deus. Ele precisa tê-las por esses dois motivos. Por ser um servo administrador e pela casa que ele vai administrar, ser a casa de Deus. Essa que é a questão. Por que tem todo esse rigor? Porque ele vai ser um administrador e essa casa que ele vai administrar é a casa de Deus, não é a casa de qualquer um. É a casa de Deus. Coluna e baluarte da verdade. Não tem nada mais importante na terra do que a casa de Deus. Então vamos lá, o primeiro adjetivo aí, né? Paulo vai começar então com uma lista negativa primeiro. Então o que ele não podia ser. E depois ele vai fazer o contraste com o que ele tinha que ser. Hoje a gente vai ficar só com o que ele não podia ser. Primeira coisa, ele não deveria ser arrogante, né? Primeira coisa aí. Ele não deveria ser um daqueles homens que amam a si mesmos. A palavra que está aí, arrogante, a raiz dela lá no original é alguém que ama a si mesmo e quer fazer a sua vontade. É o resumo dessa palavra aí. Ele não podia ser arrogante. Esse servo da casa de Deus, ele não pode amar a si mesmo. Aquele que busca, em primeiro lugar, satisfazer os seus próprios interesses. Como resultado disso, ele é indiferente com os outros. Aquele que em tudo se comporta de forma arrogante e indiferente, como lhe parece bem aos seus olhos. Ele não está preocupado com ninguém. Ele está preocupado com ele, com os interesses dele. Esse não podia ser colocado como um servo, como um bispo, como um pastor na casa de Deus. Uma outra tradução diz não autossuficiente. É literalmente que busca agradar a si mesmo. Inacessível aos outros, ríspido. O oposto, se os irmãos verem aí logo a seguir, está amante da hospitalidade. Esse amante da hospitalidade, a palavra ali é exatamente o contrário, é aquele que ama o outro. O arrogante é aquele que ama ele mesmo. E o amante da hospitalidade, essa tradução aqui,
Mas o original é o que ama o outro, o estrangeiro, de fora. Ele não podia ser um amante de si mesmo, imperioso. Tal espírito o incapacitaria para liderar o rebanho. O irmão Gil, os irmãos conhecem, né? O irmão Gil, parceiro do Spurgeon, ele disse assim, que esse homem não podia ser aquele que faz as coisas no culto e na casa de Deus, no ministério da palavra e na administração dos ordenamentos, de acordo com a sua própria vontade, mas de acordo com a vontade de Deus, revelada em sua palavra. Caso contrário, o que ele faz será considerado como uma adoração da própria vontade, ou obstinado, um teimoso, um inflexível, com uma opinião exagerada de si mesmo, um orgulhoso e arrogante, e desprezando os outros. Provérbios 25:4 diz assim: a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Em 2 Pedro 2,10, o apóstolo Pedro menciona essa mesma arrogância aí, e essa autossuficiência como uma característica de um falso profeta, de um falso mestre. Eles são assim, arrogantes, amam a si mesmos, indiferentes com os outros, querem fazer tudo do seu jeito, são dominadores do povo de Deus. Eles não são servos, eles são dominadores. Eles se assenhoram do povo de Deus para servir a si mesmo. Ele cuida apenas de si mesmo e de tudo que está relacionado a si próprio. A outros ele ordena que guardem seus próprios assuntos e ansiedades para si mesmos. Este é o arrogante. Uma outra tradução, ele é obstinado, para essa mesma palavra. Calvino diz assim: com razão ele condena esse vício em um bispo, cujo dever não é apenas receber amavelmente aqueles que vêm até ele por sua própria vontade, mas também atrair aqueles que se afastam, para que possa conduzir a todos da mesma maneira a Cristo. Uma citação de Platão aqui: a obstinação está intimamente ligada à solidão, pois a sociedade e a amizade não podem ser cultivadas quando cada homem se agrada tanto a ponto de recusar a ceder e se adaptar aos outros. Um homem assim não pode ser um pastor, um bispo, um presbítero na casa de Deus. Ele precisa ser alguém maleável, flexível, não flexível com a verdade, mas aquele que não faz as coisas só do seu jeito, só do meu jeito, da minha vontade. Eu prefiro assim, vai ser assim. Ele acaba ficando sozinho. Não podia ser arrogante, não podia ser alguém que ama a si mesmo. Um dia, estava conversando com meu pai, ele falou: a primeira coisa que alguém que vai servir ao Senhor e à igreja, ele precisa aprender, ele precisa ser, é alguém que não ama a si mesmo. Alguém que não exige os seus direitos, senão ele nunca vai servir fielmente a casa de Deus. Outro adjetivo: não irascível. Não se ira facilmente. Ele não deve ser alguém pronto para proferir palavras iradas e apressadas, lembrando sempre do seu mestre, que quando era insultado, não insultava de volta. Mas é lento para a ira,
o que demonstra que ele é uma pessoa compreensiva e apta para ensinar os outros, o que um homem irado não é. Um homem que governa o seu próprio espírito e tem controle sobre o seu temperamento e paixões é apto para liderar a igreja de Deus. Ele não pode ser alguém que fica nervoso fácil, pavio curto. Pavio curto não pode pastorear a igreja de Deus, porque ele vai enfrentar situações que ele precisa ter domínio próprio, que ele precisa ter um controle de si mesmo. Mais um adjetivo, não dado ao vinho. Não deve ser alguém companheiro da bebida, um bêbado, alguém que age sobre o efeito do vinho. Essa palavra aqui significa, ela é dividida em duas, é como se fosse alguém que está sempre do lado do vinho. É o companheiro do copo, como diz o... Esqueci o nome do irmão. Qualquer fotinha que você vê, o copinho está do lado. Por quê? Porque o ministro precisa ser sóbrio. Alguém que domina a si e não se entrega aos prazeres da bebida. Não pode ser um viciado, inclinado à bebedeira e aos bares. A Timóteo, a palavra que Paulo usa é um pouco diferente. Quando ele vai dar a lista de características, lá ele usa uma palavra que dá a ideia de alguém que corre atrás do vinho. A ideia de alguém viciado, alguém que está sempre correndo atrás da bebida. Pela carta de Paulo a Timóteo, nós vemos que Timóteo não bebia vinho, não é verdade? Tanto é que Paulo orienta a tomar um pouco de vinho, como remédio, devido às constantes enfermidades. Paulo fala para ele, não toma só água, toma um pouco de vinho, por causa das suas enfermidades. Não foi isso que ele falou para Timóteo? Dá a entender que Timóteo ele era abstêmico, né? Ele não tomava vinho. Mas, por outro lado, vemos o nosso Senhor Jesus sendo acusado de ser um beberrão e comilão, pois bebia vinho e comia com os pecadores. Abre aí em Lucas 7:33. Lucas 7:33 está escrito assim, porque veio João o Batista, que não comia pão e nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. O que o Filho do Homem bebia? Pelo texto aqui não tem como fugir, irmãos. Falou que o João Batista comia pão e bebia vinho. Não comia, né? Pão e nem bebia vinho, então falava que tinha demônio. Aí veio Jesus comendo e bebendo. Bebendo o quê? Vinho. E aí a turma acusou ele de ser um beberrão, um bêbado, um comilão, que sentava com os pecadores. É claro que ele não era, porque a acusação era falsa. O próprio Senhor Jesus, ele disse que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, não é? Mas o que sai dela. Existem questões culturais, de consciência, de circunstância em que se abster da bebida trará mais ganhos
e vantagem para a pregação do Evangelho. Mas o que era indispensável para o ministro era não ser um beberrão, um amigo do copo, pois dessa forma ele não agiria prudentemente na administração da casa de Deus. Próximo adjetivo aí, ele não podia ser violento. Porque você se imagina uma pessoa que se ira facilmente e é violenta. O que vai acontecer? E mais, que é chegada no... Esse pastor vai ser bom, hein? Tito também não deveria escolher homens violentos. A palavra aqui é pronto para dar um golpe. Uma pessoa briguenta, contenciosa, propensa a discussões. Não briguento, seja com as mãos, tem a tradução siríaca que diz que é aquele cuja mão não é rápida para bater. Ou seja, alguém que não é ágil e pronto para reagir com violência toda vez que é provocado ou ferido. Lançando mão dos punhos, com poucas palavras e muita ação. Mas tem uma tradução árabe que diz que é não ferindo com a língua também. Alguém que não é excessivamente áspero e severo ao dar advertências e repreensões a irmãos fracos ou crentes que caíram. Especialmente, ele não deve usar linguagem injuriosa, repreensível, desrespeitosa com ninguém. Na linguagem popular, esse termo aqui é aquele que não leva desaforo para casa, sabe? Ou bateu, levou, conhece? Não podia ser assim. Aquele que quando fica nervoso parte para o ataque, tanto físico como em palavras. Um respondão, que tem sempre respostas ácidas, em troca de qualquer coisa que o faça sentir ameaçado ou prejudicado. Não podia, o pastor não pode ser assim. Não pode ser alguém violento, respondão. Com o braço ou com a língua. E por último, nem cobiçoso de torpe ganância. Ele também não podia ser um amante do dinheiro e das riquezas, e que usa meios desonestos para obtê-las. O problema de querer ser rico é que quem deseja enriquecer rapidamente. É muito difícil separar a cobiça da torpe ganância, a vontade de enriquecer e enriquecer rápido, de qualquer jeito. Como alguém que ama a riqueza poderia ser um mordomo da casa de Deus? Ele de forma alguma poderia servir a dois senhores, não é verdade? Não foi isso que o Senhor falou? Ele amará um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Ele ia servir ao Senhor como dispenseiro na casa de Deus. Se ele amar o dinheiro, ele não vai servir a Deus. Ele vai servir ao dinheiro. Em resumo, o bispo não deve estar dando os frutos da carne. Se a gente for resumir tudo isso daqui, a gente lê lá em Gálatas 5, 19, ora, as obras da carne são manifestas a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções,
a inveja, a embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Falamos da outra vez, né? Esses homens tinham que ser homens maduros, que já estavam dando frutos, os frutos do Espírito. Para Timóteo ele vai dizer que eles não podiam nem ser novos convertidos. Tinha que esperar. Para finalizar, vamos algumas aplicações então, irmãos. A aplicação sobre a função de pastor, bispo e presbítero. Hoje tem muita confusão, né, sobre isso daí. As igrejas criaram uma pirâmide de títulos, né, de que começa do missionário, o evangelista, depois vem o quem mais vem o diácono, aí vem o presbítero, aí vem o pastor, aí vem o bispo, depois vem o apóstolo e tal. O pessoal foi criando um negócio assim. Mas não é isso que a Escritura nos ensina. Muitos correm atrás também de um título para inflar o ego, não é verdade? Aquela carteirinha de pastor e eu sou pastor e tal, e tem muita confusão com relação a isso. Mas o outro lado também é o desequilíbrio, irmãos, é o esvaziamento dessa função. É quando a gente acha que na casa de Deus não tem mais isso. Ah, não tem, isso daí é... Não, todo mundo, cada um faz a sua parte, são todos irmãos iguais. Sim, mas a Escritura diz claramente sobre esses homens que governam a casa de Deus. Muitas vezes a gente quer esvaziar essa função por dois motivos. Uma é que a gente não quer se submeter a esses homens, ao governo da igreja. E outra é que os homens que governam a igreja querem fugir da responsabilidade de governar a igreja. Então é daquela desviadinha e tal, e esse assunto aí a gente pula, né? Pula a carta de Tito, pula Timóteo, não lê muito Atos, porque a gente quer fugir da responsabilidade. Uma outra aplicação que a gente vê nesse texto é a falta de peso da responsabilidade de ser um ministro de Deus. Hoje em dia parece que a gente perdeu isso, parece que não há mais essa responsabilidade que a gente viu aqui que vai ser cobrado. O Senhor falou que vai ter muitos açoites, eu não sei como vai ser esses açoites. Mas Ele vai julgar esses homens. O peso de ser um administrador da casa de Deus, de ser um pastor das ovelhas, de ser um bispo, aquele que sabe o que está acontecendo, que supervisiona, que sabe o que acontece. A gente tem, hoje em dia, falta de critério total para escolher esses homens. E veja o cuidado aqui de Paulo para escolher essas pessoas. Hoje em dia, se escolhe quem fala bem, aquele que tem mais influência, aquele que é amigo do pastor sênior, que é o... Não é esse o critério da Escritura. E aí depois que escolhe tudo errado, a gente colhe toda essa confusão, não é verdade? O pastor, o bispo, o presbítero, ele não é um opinador. Alguém que tem um poder de voto maior na igreja. Um conselheiro. Às vezes a gente acha que o
que o pastor, que o presbítero, é um conselho aqui, a gente se reúne de vez em quando, né, Walter? Vê o horário da reunião, tal, dá a sua opinião e isso aí. É isso que a gente acabou de ver aqui, a função do presbítero. Às vezes nós não gostamos nem de falar o nome. Você é pastor? Não, não sou. Que isso, rapaz? Sou pastor, não sou. Sou só presbítero. Sou só presbítero, porque pastor é muito pesado, né? Não é um opinador, alguém que está lá só para decidir algumas coisas. É alguém que foi chamado para dar sua vida pelas ovelhas. E vão ser cobrados pelo Senhor, pessoalmente, por causa disso. O caráter do pastor é alguém que ama ao seu Senhor e por isso é fiel. É alguém que conhece a vida de cruz para viver para o seu próximo. Ele não está na função para tirar alguma vantagem para si. Esses ministros de Deus são aqueles que esquecem de si, das suas demandas, do seu gosto, da sua preferência, das suas necessidades, e se alegram em cuidar dos servos do seu Senhor. Sem esse caráter aqui, é só fachada, é só título. É Jesus Cristo. Ele é o servo fiel sobre a casa de Deus. Ele é o bom pastor. Ele é o bispo das nossas almas. Ele é o maravilhoso conselheiro. É Ele que está sendo formado na vida dos irmãos e se manifestando para a edificação da igreja. É o próprio Senhor. É o próprio Senhor cuidando dos seus através de alguns homens que Cristo está sendo formado neles. Hoje a gente vive uma época que tem muitos conferencistas, tem muitos youtubers, tem muita gente que faz muita coisa. Tem muito cantor, tem muito compositor, não tem? Tem muito coach. Mas é uma época que não tem pastor, irmãos. Poucos pastores. Poucos que estão se gastando pela igreja de Deus. Poucos que estão amando de verdade, cuidando das ovelhas. Todo dia, ninguém vê. Mas é o Cristo, humilde, o supremo pastor, cuidando do seu povo. Em Hebreus 3:5 diz assim: Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Ele é este administrador, mas ele é o filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Jesus disse assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em Mateus 16:18, ele disse assim: Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela. Amém, que assim seja. Senhor, te damos graças pela tua palavra, ela não nos deixa ignorantes, Senhor. Ela sempre nos exorta, ela sempre nos ajuda, ela sempre nos encoraja. Nós te damos graças por isso e nós confiamos, Senhor, neste ministério perfeito e supremo do nosso amado Jesus. Confiamos que o Senhor edificará a sua casa. Confiamos, Senhor. Faça isso no nosso meio. Perdoe os nossos pecados. Edifica a tua casa. Ordena o que precisa ser ordenado. Nós te suplicamos. Precisamos da tua graça. Somos incapazes. Os nossos corações são duros. Oh, Senhor, ajuda-nos. O Senhor disse que não perderia nenhuma das suas ovelhas. Pastoreia-nos, Senhor. Levanta os pastores no nosso meio. Cuide da tua igreja, Senhor. Avive os corações dos irmãos. O amor pela tua casa. O zelo pela tua obra. Oh, meu Deus. Faça isso conosco. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Pai. Nós pedimos a Ti. Tem misericórdia de nós. Não nos deixe perecer, não nos deixe com falta de nada. Ó Senhor, nós te pedimos, confiamos em Ti, Pai. Muito obrigado por esta noite.